Bom dia a todos e a todas. É com enorme prazer que eu venho aqui coordenar essa mesa com meu ex-orientando de doutorado aqui na UFG, ele é prata da casa, João Oliveira Ramos Neto. João é professor efetivo de História do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Goiás. Tem especialidade e realiza pesquisas nas áreas de História Medieval e Moderna, a tese, História das Religiões, Ensino Religioso e Ciência Política. O professor João Oliveira Ramos Neto tem uma extensa lista de publicações, dentre as quais podemos destacar A História dos Evangélicos para quem tem pressa, 2023, Cidadania no Brasil, a Democracia entre Continuidades e Rupturas, 2024, Autoridade e Poder, Ensaios Interdisciplinares de História do Cristianismo. Além disso, o professor João Oliveira Ramos Neto tem uma extensa lista de trabalhos e artigos realizados na área de História das Religiões, em especial do protestantismo. Quero lembrar também que eu quero agradecer muito a minha colega, a professora Raquel, por ter me convidado para coordenar essa mesa. É um prazer estar aqui novamente. Então, passo a palavra agora ao João. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer imensamente à professora Raquel e à comissão organizadora pelo convite para estar aqui com vocês nesta manhã. Como a professora Dulce disse, eu sou daqui da UFG, então é uma alegria e uma honra muito grande voltar aqui à minha casa para poder conversar com vocês nesta manhã. Eu estudei aqui de 2003 a 2006, minha graduação, a professora Dulce também foi a minha orientadora de monografia. Então, eu costumo brincar que quando eu fiz a graduação era tudo mato aqui ainda. E depois, 2012 a 2016, quando aqui fiz o doutorado. Estudamos a Reforma Protestante, mais especificamente o conflito dos anabatistas com as demais alas da Reforma, sob a orientação da professora Dulce. E nós trouxemos várias inovações na discussão historiográfica, revendo alguns reducionismos, inclusive da historiografia francesa, sobre os anabatistas. E aí continuei a trajetória estudando os evangélicos de maneira geral, e inclusive toda a influência disso aqui no Brasil, no nosso contexto. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, rever minha orientadora, a professora Dulce, há muito tempo que não nos víamos, podemos matar a saudade também. Quero agradecer, então, a presença de todos e todos. Quero pedir licença também, né? Eu costumo fazer essa divulgação sempre que vou falar das redes sociais, precisamos estar atualizados, então está aí quem quiser adicionar no Instagram, e também tem um canal no YouTube, onde eu faço divulgação também da história, tanto nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, também escrevendo livros, às vezes mais comerciais do que acadêmico, mas em busca de falar com esse público externo à academia e de falar com a sociedade de maneira geral. Bom, então, como está aí na programação, a nossa fala nesta manhã tem como título Da Esquerda à Direita, a trajetória política dos evangélicos no Brasil. Eu quero começar com uma metáfora. Os conceitos que eu trago aqui, para pensarmos hoje, são tão perigosos de trabalhar que é como se eu estivesse manipulando oxigênio e hidrogênio em um laboratório químico. Pode dar certo, ou um pequeno deslize no manuseio desses gases e o laboratório explode. Agora, não é porque uma reação química é perigosa que um químico deixa de fazê-la. Da mesma forma, não é porque alguns conceitos são muito complexos de definição que nós vamos deixar de discuti-los. Então, eu vou correr o risco, e espero que até o final da conferência a gente não tenha nenhuma explosão aqui. Então, a nossa fala será dividida em 3 partes. Primeiro, quem são os evangélicos? Segundo, o que é esquerda e direita? E terceiro, a trajetória propriamente dita. Então, vamos começar com o conceito de evangélicos. Se nós fizermos uma definição etimológica, evangélico é aquele que segue o evangelho.
Mas, para a nossa conferência hoje, precisamos de uma conceituação sociológica. O termo evangélico, ele surgiu, ele foi utilizado pelo próprio Lutero, porque quando ele estava realizando as atividades que depois a historiografia chamou de Reforma Protestante, seus seguidores eram chamados de luteranos. E ele pedia para que não fosse usada essa expressão, mas sim que os seus seguidores fossem chamados de evangélicos. Mas hoje, para a nossa realidade e para esta conferência, eu fiz uma definição do que seriam os evangélicos. Então, como eu coloquei a projeção, evangélicos são cristãos, nem católicos, nem ortodoxos, nem espíritas, que afirmam que suas crenças são baseadas exclusivamente na leitura da Bíblia e que, de alguma forma, têm alguma herança histórica com a Reforma Protestante do século XVI, com duas características principais: são extremamente heterogêneos e totalmente descentralizados. Ou seja, a primeira característica é que são muito, muito diferentes entre si. A academia propôs uma tríade: tradicional, ou histórico, pentecostal e neopentecostal. Essa tríade, como eu tenho demonstrado em outros trabalhos, artigos, livros, não dá mais conta da realidade. O que definia cada um desses grupos se fundiu ou ficou totalmente fluido. Então, não dá mais para a gente falar em tradicional, pentecostal e neopentecostal, porque o que caracterizava esses três segmentos já não caracteriza mais. E, ao invés de ajudar, essa tríade acabou piorando, pois gerou um juízo de valor extremamente preconceituoso. Uma suposta superioridade qualitativa dos tradicionais sobre os neopentecostais. Isso acontece até porque, na sua imensa maioria, foram os evangélicos tradicionais que ocuparam a academia e criaram esses conceitos. Então, a gente tem um exemplo de notícia. Quando é algo negativo, para não generalizar, se fala que são os neopentecostais. Então, se tenta usar essa tríade para não tentar generalizar o movimento evangélico. Mas aí você tem outros problemas. Então, por exemplo, muita gente falou que o presidente Bolsonaro teve apoio dos neopentecostais. Era uma tentativa de dizer que nem todos os evangélicos apoiavam. Só que não é verdade. O Bolsonaro teve apoio em todos os segmentos evangélicos, assim como dentro de todos os segmentos teve quem não apoiou. Então, isso é um exemplo de como essa conceituação não dá conta mais dessa realidade. O que torna mais difícil estudarmos é que são descentralizados. Ninguém está autorizado a falar por todos, como o Papa fala pelos católicos. Não existe liderança tradicional ou burocrática. Então, são lideranças carismáticas, como Weber explica. Então, a gente tem o exemplo de um dos mais famosos da atualidade, que é o Silas Malafaia. Ele é uma voz evangélica, mas ele não é autorizado a falar por todos os evangélicos. Então, ele fala, e muitos se sentem representados, mas muitos não se sentem representados por ele. Bom, agora que nós definimos quem são os evangélicos, vamos para os conceitos de direita e esquerda. E aí, é claro, eu vou utilizar aqui como a discussão introdutória, porque o nosso objetivo não é discutir a conceituação de direita e esquerda, nosso objetivo é discutir a trajetória dos evangélicos. Então, esse conceito ele é introdutório, mas dá conta do que nós vamos fazer nesta manhã. Então, eu trouxe, claro, o Bobbio com o seu clássico direita e esquerda. E aí, na página 81, ele faz essa definição. O homem de direita é aquele que se preocupa, acima de tudo, em salvaguardar a tradição. O homem de esquerda, ao contrário, é aquele que pretende, acima de qualquer outra coisa, libertar seus semelhantes das cadeias a ele impostas pelos privilégios de raça, casta, classe, etc. Adiante também, na página 93, ele faz a seguinte definição. Esquerda e direita são termos que a linguagem política passou a adotar no decorrer do século XIX
e preserva até hoje para representar o universo conflituoso da política. Mas este mesmo universo pode ser representado, e foi de fato representado em outros tempos, por outras duplas de opostos, algumas das quais têm um valor descritivo forte, como progressistas e conservadores. Na página 95, o critério mais frequentemente adotado para distinguir a direita da esquerda é a diversa postura que os homens organizados em sociedade assumem diante do ideal de igualdade. O igualitário parte da convicção de que a maior parte das desigualdades que o indignam e que gostaria de fazer desaparecer são sociais e, enquanto tal, elimináveis. O igualitário, ao contrário, parte da convicção oposta de que as desigualdades são naturais e, enquanto tal, inelimináveis. Então, essa conceituação de direita e esquerda ela é suficiente para a nossa discussão. Ele também deixa claro no livro que existem várias esquerdas. Agora, para ficar mais claro, mais objetivo também, vamos pensar nos partidos políticos do Brasil. Então, quando falamos de esquerda, nós destacamos o PT, o PDT, o PSB e o MDB. Bom, por que o MDB? Porque, como nós vamos voltar na década de 80, o MDB era um movimento contrário à ditadura. Então, nós tínhamos os apoiadores na arena e os contrários no MDB. Então, quando acaba a ditadura, o MDB ele tinha uma posição à esquerda. E aí também o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro. E aí, quando a gente fala de direita, o que a gente destaca é a União Brasil. Talvez o pessoal mais novo não lembra de todas as transformações que ele passou, mas ele aglutinou setores da antiga UDN, antes da ditadura militar. Durante a ditadura era a Arena, e depois, no final da ditadura, ele se transformou no PDS, no PFL, que era o Partido da Frente Liberal, depois mudou de nome para Democratas, e hoje, depois ele se fundiu com o PSL e surgiu União Brasil. Então, é o partido mais tradicional ligado ao que a gente chamaria de direita, né? E hoje podemos incluir também o PL. Então, a gente tem, claro, caminhos que esses partidos fazem, ora vão mais ao centro, ora vão mais para a direita. Então, no caso do PL, hoje ele está mais definido como direita. É muito difícil essas classificações no Brasil. Então, como eu disse no início, é como a gente mexer com ácido no laboratório, mas temos uma base para o debate. Então, vamos lá. Quando a gente fala da trajetória política dos evangélicos propriamente dita, agora que a gente já sabe quem são os evangélicos e como entendemos direita e esquerda, vamos entender o seguinte. O cristianismo, depois dos primeiros 3 séculos em que foi perseguido, tanto pelo Império Romano quanto pelo judaísmo, sempre esteve próximo do poder. Então, depois que ele deixou de ser perseguido com Constantino, ele acabou se tornando, ele se aproximou do poder e nunca mais saiu. Então, na Idade Média, formou-se o conceito de cristandade. Portugal e Espanha tiveram a instituição do padroado, que, inclusive, foi trazida para o Brasil. E o principal regente do período imperial foi um padre. Então, a primeira reflexão aqui é que é natural que, com o crescimento numérico, os evangélicos disputem o poder político com os católicos no Brasil. O estranho seria se essa disputa não ocorresse. Aí seria um fenômeno a ser estudado. Mas é natural que ocorresse essa disputa contra essa hegemonia. Agora, assim como o cristianismo numericamente majoritário e institucionalizado sempre esteve próximo do poder, sempre tiveram grupos questionadores da ordem social. Na Idade Média eram os heréticos, que questionavam o poder do Papa. E no século XVI surgiu um movimento questionador que não foi sufocado e permaneceu, a Reforma Protestante. É claro que não tem esquerda e direita no século XVI,
Mas notem que os evangélicos, como herdeiros da Reforma Protestante, nasceram de um movimento questionador da ordem social e da tradição. Os evangélicos surgiram de uma revolução, que inclusive o historiador Droysen chamou de Revolução da Liberdade. E não existiu apenas uma reforma no singular. Foram vários movimentos questionadores. Alguns, inclusive, ficaram conhecidos como reformadores radicais, que foi o que trabalhamos na nossa tese. Ou seja, além de ser um movimento questionador, alguns levaram isso às últimas consequências. Alguns anabatistas acreditavam que o Espírito Santo falava direto com eles, então eles não precisavam de nenhuma tradição. Depois, nós temos um movimento puritano na Inglaterra, que também foi um movimento revolucionário. Oliver Cromwell chegou a proclamar uma república. E são os puritanos que fugiram da Inglaterra no Mayflower e começaram a colonização do norte dos Estados Unidos. Em 1776, temos a proclamação da independência dos Estados Unidos. Novamente, uma revolução, cujos protagonistas eram cristãos protestantes. E eles se basearam em John Locke no direito natural de resistir à tirania. Ou seja, apesar de, até aqui, não podemos falar de direita e esquerda, a história do cristianismo não católico sempre foi marcada pelo questionamento da ordem política e social, uma não conformidade e uma não conformação como fuga do mundo. Ou seja, não era simplesmente o discurso de vamos aguardar o céu, mas sim vamos transformar a realidade social onde estamos. Do século XVIII até o século XX, muitas mudanças ocorreram na história dos Estados Unidos. E eu destaco duas mudanças. O surgimento do movimento fundamentalista e o surgimento do pentecostalismo. Então, depois da independência dos Estados Unidos, os protestantes continuaram se expandindo por aquele país e surgiu o fundamentalismo, que significa o retorno aos fundamentos da fé, então, reafirmação de dogmas sagrados que estavam sendo questionados por alguns teólogos alemães, que propunham uma dessacralização da leitura da Bíblia, e os protestantes dos Estados Unidos disseram, não, a leitura da Bíblia tem que ser partindo do pressuposto de que os milagres ali narrados realmente foram milagres, realmente foram extraordinários. Então, eles reafirmaram a infabilidade da Bíblia e por aí vai. E depois o surgimento do movimento pentecostal, que além de outras características, trazia uma novidade, porque até então, para os protestantes históricos, no momento que uma pessoa se tornava cristã, que ela se convertia, automaticamente ela era batizada no Espírito Santo. E esse movimento pentecostal diz, não, depois que a pessoa se converte, o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência e que se manifesta pelo dom de línguas. Então, os protestantes históricos faziam uma leitura, e ainda fazem, de que relatos sobrenaturais da Bíblia cessaram naquele momento que o cristianismo surgia. Enquanto que o pentecostalismo vai dizer que não, que isso ainda está em vigor. Então, aqueles milagres que são relatados no livro de Atos ainda acontecem, como falar em línguas, e dom de curas, e por aí vai. Bom, por que eu fiz toda essa volta? Um fator que é muito importante quando estudamos os evangélicos no Brasil, é que esse movimento chegou aqui vindo dos Estados Unidos, após todas essas transformações. Então, a gente tem que ter claro que os evangélicos no Brasil, apesar de requererem uma herança da Reforma Protestante, eles não vieram diretamente da Reforma da Europa, mas passaram por essas transformações nos Estados Unidos e chegaram aqui vindos de lá. Então, apesar de algumas denominações requererem uma herança reformada, é muito importante ficar claro que os evangélicos do Brasil não são herdeiros diretos da Reforma Protestante, mas herdeiros dos evangélicos dos Estados Unidos. Então, os evangélicos chegaram no Brasil no Império, no século XIX, e, nesse momento, a representação numérica era muito pequena. Consequentemente, a participação política é inexistente. No século XX, surgiu a Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal, e a Congregação Cristã no Brasil.
E aí os evangélicos ganharam um impulso. Mas a política ainda não era uma preocupação primordial. Quando a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil surgiram, eles tinham mais uma característica sectária. Então, não era coisa de crente participar da política, esse era o discurso. Inclusive, a Congregação Cristã no Brasil ainda tem essa postura até os dias de hoje. E um exemplo, em 1964, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi capitaneada pela Igreja Católica. A preocupação dos evangélicos não era política, era prioritariamente doutrinária, porque começaram a ter divisões internas, justamente por causa dessas diferenças de interpretação da Bíblia, como a ideia do dom de línguas, dom de curas. Então, começou a ter algumas discussões em que essas ideias pentecostais entravam nas igrejas tradicionais e muitas igrejas tradicionais acabavam se dividindo. É por isso que nós temos algumas igrejas que têm o nome de renovada. Elas vieram desse período. Então, você tinha, por exemplo, a igreja presbiteriana, que era tradicional, e ao adotar as ideias, as doutrinas pentecostais, ela se tornava uma igreja presbiteriana renovada. Mas o crescimento evangélico explodiu mesmo a partir da década de 1970, com o surgimento de denominações como a Igreja Universal. E é nessa época que os Estados Unidos estão em Guerra Fria, que no lado religioso, é claro, era vista como uma guerra entre o bem e o mal. Então, a partir da redemocratização pós-ditadura, em 1985, é que nós vamos ter a inserção organizada, programática, efetiva e sistemática dos evangélicos na política brasileira. Temos autores clássicos como Ricardo Mariano, Paul Freston, Flávio Pierucci, que fazem essa explicação. Citando aqui o Ricardo Mariano, rompendo com seu antigo apoliticismo, diversos grupos pentecostais passaram a engajar-se ativamente na política partidária, por ocasião do Congresso Nacional Constituinte de 1986. Então, aquele slogan que existia antes, o crente não se mete em política, foi substituído por um novo slogan, irmão vota em irmão, que foi inclusive título de um livro de um pastor da Assembleia de Deus, Josué Silvestre. Coloca aqui uma citação. E como aceitar um cristão, isso o pastor Silvestre dizendo, como aceitar um cristão que no dia da eleição sai deliberadamente de casa para votar contra o seu irmão na fé? Porque quem ama não quer ver seu irmão derrotado. Quem ama não quer ver o seu irmão diminuído perante os concorrentes. Quem ama vê na vitória do seu irmão o seu próprio triunfo. Por outro lado, votando em candidatos evangélicos de bom testemunho cristão, estaremos demonstrando amor para com a nossa pátria, estaremos demonstrando interesse pelo seu desenvolvimento e pela melhoria da vida de milhões de brasileiros. Católico vota em católico, comunista vota em comunista, umbandista vota em umbandista, irmão vota em irmão. Então, na Constituinte de 1986, foram eleitos 512 deputados, sendo 32 evangélicos. Desses 32, 14 ligados à Assembleia de Deus. A participação foi impulsionada pelo boato de que havia um movimento para transformar o catolicismo em religião oficial do Brasil novamente. E o interessante, e aqui é que a gente chega mais no âmago da nossa fala, é que essa inserção se deu, em grande parte, pelos partidos de esquerda. É claro que quando dizemos que os evangélicos estavam em partidos de esquerda, aí não inclui o comunismo, mas inclui principalmente o socialismo e o trabalhismo. Isso porque a leitura que era feita era de que a mensagem da Bíblia estava de acordo com a defesa da justiça social da esquerda, como vimos da definição do Bobbio, da questão igualitária. Então, você tinha a hermenêutica, por exemplo, da libertação dos escravos no Egito. Deus, segundo o texto bíblico lá de Êxodo, ao ver o seu povo na escravidão, resolveu interferir e chamou Moisés para libertá-los. E a hermenêutica
por exemplo, de outras passagens, mas principalmente da pregação de Jesus. Então, tem uma passagem na Bíblia em que os discípulos falam para Jesus mandar a multidão embora, porque eles estavam com fome, e Jesus fala, dá-lhes voz de comer. E daí, esse versículo era usado como um mandamento, e aí tem a passagem que Jesus multiplicou os pães e tal. Então, veja, dos 32 deputados evangélicos na Constituinte, 11 eram de partidos de direita, ou seja, do PFL, como eu disse, e 21 eram de partidos de esquerda, principalmente o MDB e o PDT. Então, como eu disse, o MDB era o partido de esquerda contrário à ditadura e aglutinava mais deputados evangélicos do que o PFL, que também tem um imaginário de que os evangélicos eram alinhados com a ditadura militar, o que não é bem assim. E aí a gente destaca, o João de Deus Antunes, que era do PDT do Rio Grande do Sul. Claro, também o PDT nessa época vivia do prestígio do Brizola. Então, ele era um dos que defendia a citação do nome de Deus no texto da Constituição. Como sabemos, tem essa citação do nome de Deus na Constituição de 1988, foi uma proposta desse deputado, que depois esteve envolvido no escândalo dos anões do orçamento. Obviamente que o pessoal mais novo aqui não deve se lembrar disso. Nós temos o Manuel Moreira, do PMDB de São Paulo, também foi envolvido com o escândalo dos anões do orçamento. Depois nós temos o Antônio de Jesus, que era do MDB de Goiás, que até propôs que a Bíblia ficasse aberta na mesa da Constituinte, foi derrotado. E o Lisânias Maciel, do PDT de São Paulo, que defendia direitos sociais. Então, ele era militante dos direitos sociais. E aí, a gente tem aqui também um nome que eu destaco, que é a Benedita da Silva, da Assembleia de Deus, que era e ainda é do PT do Rio de Janeiro. E a única ex-governadora do Rio de Janeiro que não foi acusada de corrupção e não está presa. A maioria, portanto, era ligada ao PDT. Por que havia mais políticos evangélicos ligados ao PDT do que ao PT? Uma coisa interessante, na década de 90, evangélicos e católicos eram inimigos. Existia muita pregação evangélica contra a Igreja Católica. Algumas denominações, e aí, claro, a Igreja Universal era muito mais agressiva, e outras, principalmente as tradicionais, eram mais cordiais, eram críticas, não se juntavam com a Igreja Católica, mas faziam as críticas de maneira mais cordial. E uma das bases da fundação do PT foi justamente a Igreja Católica. Então, daí a desconfiança da Igreja Evangélica com esse partido. Então, nessa época, não era acusando o PT de comunista, ateu, antirreligioso, mas de católico. Porque hoje é muito conhecido nas igrejas evangélicas uma instituição chamada de células. Então, durante as semanas, os evangélicos se reúnem, geralmente na casa de alguém, para fazer um estudo bíblico, muitas vezes ligado ao que foi falado na igreja no domingo. A Igreja Católica já fazia isso na década de 80, que era chamada de comunidades eclesiais de base. E isso foi base para o surgimento do PT. Então, como o PT era ligado à Igreja Católica, havia certa desconfiança das igrejas evangélicas e, por isso, muitos deputados evangélicos de esquerda preferiam o PDT. E depois, os evangélicos passaram a disputar cargos para o executivo, mas não com a bandeira moral. Ou seja, os candidatos evangélicos não diziam, votem em mim porque eu sou evangélico e estamos em uma batalha entre o bem e o mal, mas se apresentavam com propostas de governo e políticas públicas que, inclusive, eram de esquerda. Em 1991, foi fundada a Associação Evangélica Brasileira, baseada na Missão Integral, que era liderada pelo pastor Caio Fábio. Durou até 1998 e tinha uma militância muito forte política de esquerda. A Missão Integral é uma versão protestante da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação, apesar dela ter sido caracterizada
como católica, ela foi criada pelo pastor protestante Rubem Alves, mas depois a Igreja Católica adotou, principalmente com Gutierrez e outros padres, e aí a Igreja Evangélica fez a versão que era a missão integral, que em algumas igrejas ainda existe até hoje. Então, aí nós temos algumas figuras, principalmente da década de 90, quem é mais velho talvez até se lembre. O primeiro nome aí, que eu acho que o pessoal mais novo não deve lembrar, é o Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco, e foi candidato a governador de São Paulo em 94 e em 98. E foi candidato a prefeito de São Paulo também em 96. Francisco Rossi era do PDT e era evangélico. Então, ele não fazia a sua campanha dizendo votem em mim porque eu sou evangélico. Ele tinha outras propostas, como eu disse, política pública. Chegou a disputar um segundo turno em 98 com o PSDB. Foi derrotado. E ele até aparecia em alguns programas eleitorais lendo a Bíblia. Mas a ênfase da campanha não era o fato de ser evangélico. O segundo nome é bem conhecido aqui em Goiás, a dona Iris Rezende, esposa do Iris Rezende, que em 1994 foi vice do candidato à presidência da República, Orestes Quércia. E aí você tinha pastores, líderes evangélicos que diziam: vote no Quércia para presidente, porque a sua vice é evangélica. O Quércia ficou em quarto lugar na campanha para presidente em 94, que elegeu Fernando Henrique. Terceiro é o Garotinho, que também não pedia votos porque era evangélico. Ele apresentava as ações sociais que fez enquanto governador do Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido na época por ter criado os restaurantes populares, que tem a refeição de R$1. E aí a campanha dele era acusado, ele dizia que estava sendo acusado de ser populista, mas que o Juscelino Kubitschek, o Getúlio Vargas também tinham sido acusados, e ele ia aumentar o salário mínimo. Então, os candidatos evangélicos não tinham como bandeira a questão moral, eles faziam propostas de políticas públicas, e muitas vezes políticas públicas de esquerda. E aí a mais conhecida, Marina Silva, que foi candidata em 2010 a presidente pelo PV, em 2014 pelo PSB. Esqueci de falar, a dona Iris era do MDB, que, como vimos, surgiu à esquerda, e depois o Garotinho era do PSB, também um partido de esquerda. Nas eleições de 2000, o PT conquistou várias capitais, como a Marta Suplicy em São Paulo, e em 2002, o Lula e o PT chegaram ao poder, à presidência da República. E nas eleições de 2002, a imensa maioria dos evangélicos apoiou a candidatura de Lula e o PT. Não havia, entre a esmagadora maioria da liderança evangélica, o discurso de que o PT e a esquerda eram do diabo. E aí chega a nossa pergunta: por que a maioria das grandes lideranças evangélicas brasileiras mudou politicamente da esquerda para a direita nas últimas eleições? Bom, para responder, trago 5 hipóteses, que eu estou começando a pesquisar esse tema, então é uma oportunidade de debatermos essas hipóteses. Depois podemos, espero que tenham algumas perguntas, reflexões, provocações, para que possamos amadurecer esse texto. Mas essas 5 hipóteses é um ponto de partida para pensarmos o tema. Por que houve essa mudança? Bom, quem começou a demonizar a esquerda foi o Edir Macedo, líder da Igreja Universal. Em 1989 e 1994, foi Edir Macedo que começou o discurso de que Lula e o PT fechariam as igrejas. Isso até porque, naquela época, tinha uma discussão, muitas críticas, de que a Igreja Universal não era uma religião, mas era charlatanismo. Isso, muitas igrejas evangélicas também faziam essa crítica. Então, tinha muita gente que pedia que essa igreja fosse fechada, inclusive outros evangélicos. E aí, o Edir Macedo trouxe esse discurso: se o Lula e o PT ganhar, eles vão fechar a Igreja Universal, até por causa dessa ligação com a Igreja Católica. E aí, então, o Edir Macedo começou a divulgar
que o PT tinha pacto com o demônio, que era a favor do aborto, dos homossexuais e que era comunista. Isso era veiculado no jornal Folha Universal, na TV Record, e no dia 18 de junho de 1994, foi feito um ato chamado Clamor pelo Brasil, no aterro do Flamengo. Então, de fato, havia um movimento contra a Igreja Universal, acusada de charlatanismo, e o Edir Macedo até chegou a ser preso por causa disso. Agora, a Igreja Universal sempre foi mais isolada no meio evangélico. A Associação Evangélica Brasileira, que eu disse agora há pouco, ela se manifestava contra os ataques que a Igreja Universal fazia ao PT e ao Lula. Então, houve até a campanha pelo voto ético, ou seja, não se deixe manipular por esse discurso e tal. Em 2002, 2006, o Edir Macedo mudou de lado, e aí ele apoiou o Lula. Em 2010 e 2014, apoiou a candidatura de Dilma. O que a gente pode notar é que o apoio do Edir Macedo é mais pragmático do que ideológico. Porque em todas as eleições, ele apoiou quem estava na frente das pesquisas e ganhou a eleição, tanto para presidente, como prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Então, em 89 ele apoiou o Collor, 94 e 98 apoiou o Fernando Henrique, 2002 apoiou o Lula. Como vimos, com exceção da Igreja Universal, a maioria dos candidatos evangélicos eram candidatos no espectro da esquerda. Saíam candidatos por partidos de esquerda, com bandeiras de justiça social, e tinham apoio das respectivas lideranças evangélicas. Mas, em 2018, a maioria das lideranças evangélicas fizeram uma campanha pela direita. Mergulharam na campanha de Bolsonaro e adotaram o discurso do Macedo de 1989. A esquerda é do demônio, comunista, vai fechar as igrejas e quem é cristão tem que votar na direita. Né? Por que temos essa mudança? Bom, primeira hipótese, os escândalos de corrupção. Então, durante a década de 80 e 90, a esquerda era militante da ética na política. E a primeira trinca pode ter sido em 2005, quando eclodiram os casos de corrupção, mensalão e tal, já que no discurso evangélico há uma preocupação ética e moral. A segunda hipótese é o aumento de evangélicos na classe média e na classe alta. Então, quando começou o movimento evangélico, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, essas igrejas estavam predominantemente na periferia e os evangélicos estavam nessa periferia alinhada com a esquerda. Só que, muito já se disse que a esquerda se desconectou com as suas bases nas periferias. E isso tem reflexo no movimento evangélico. Tanto porque pessoas da classe média e da classe alta, que já não se identificavam com o discurso de esquerda, passaram a se converter e se tornar evangélicas. E tanto porque pessoas evangélicas que eram das classes desfavorecidas ascenderam socialmente e passaram a preferir o discurso da direita. Terceiro, nós temos o avanço das pautas progressistas. Então, em 2010, nós temos um marco, que é a fala de um pastor chamado Pascoal Piragini, batista, lá de Curitiba, que falou no culto da igreja dele, mas como era transmitido pela internet, isso viralizou, então começou a se espalhar. Que ele disse, não vou dizer em quem vocês devem votar, mas vou dizer em quem vocês não devem votar. Não votem no PT, porque o PT fechou causa com questões, e aí ele cita isso que está projetado no slide, e veja que ele é de uma igreja tradicional histórica, e não neopentecostal. Então, nós temos temas que são caros aos evangélicos, a liberação de drogas, aborto, homossexualidade, que muitas vezes são chamados de valores cristãos. Nesse livro, Cidadania do Brasil, eu discuto exatamente isso, no conceito de valores cristãos, e que isso ultrapassarei muito esses pontos e que foram reduzidos a isso. Mas aí é outra discussão.
Mas a questão é que esses valores eles são condensados no mote defesa da família. E aí também entra o feminismo, porque supostamente desvirtuaria o conceito bíblico de família, em que a mulher deve ser submissa ao marido, que é o cabeça do lar. Então, passou-se, inclusive, no senso comum, a dizer que essas pautas são coisas de comunista. Então, portanto, ser de esquerda é sinônimo de ser comunista, que é defender isso. O que acontece? Quando diferentes lideranças evangélicas começaram a ver os partidos de esquerda como uma ameaça aos seus valores por defender pautas progressistas, começaram a se unir. Então, os evangélicos que são extremamente descentralizados e diferentes, a política se tornou um elo que uniu esses diferentes segmentos evangélicos. Por exemplo, a Assembleia de Deus e a Igreja Presbiteriana divergem enormemente em questões doutrinárias, mas se identificam que um determinado partido político tem como pauta a liberação do aborto. Esses líderes esquecem essas diferenças doutrinárias e se unem por causa de uma ameaça. Daí, muitas vezes, a impressão de que há um movimento unificado, homogêneo, o que não é, mas se une porque identifica uma ameaça. O quarto ponto é a influência cultural dos Estados Unidos. Então, como nós vimos, os evangélicos das mais diversas denominações chegaram vindos dos Estados Unidos. E essa influência continuou. Então, você tem a literatura que é lida nas igrejas, são traduções de livros dos Estados Unidos. Nós temos missionários que chegam dos Estados Unidos. Vários evangélicos do Brasil vão para lá fazer treinamentos e muitos programas de TV, de rádio, e muita produção brasileira é cópia de produção de lá. Então, tem uma influência muito forte, que é estudada em várias pesquisas, e há muita publicação de artigos sobre isso. E aí, é na época que os evangélicos mais crescem numericamente no Brasil, é a época que o neoliberalismo domina. Então, eu até coloquei aí uma ilustração, que é a revista Mundo Cristão de 1968, que tem vários assuntos, e aí, olha só, a gente vê indiretamente essa influência dos Estados Unidos com a propaganda que é veiculada, né? Voos direto para os Estados Unidos. Então, uma revista evangélica tem até propaganda de voo para os Estados Unidos, tamanha é essa influência. Quem combatia a Guerra Fria era liberal. E veja que a Guerra Fria, religiosamente, era explicada como a guerra entre o bem e o mal. Então, você tem, por exemplo, Ronald Reagan. Logo, os líderes cristãos acabaram se aproximando do liberalismo e, consequentemente, da direita. Então, eu até coloco aí uma reportagem dessa revista falando do presidente Nixon. O atual presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, trouxe para a Casa Branca o mesmo clima espiritual em que se desenvolveu sua vida cristã. Na sua posse, ele seguiu a prática iniciada pelo presidente Eisenhower, em sua segunda posse, de usar uma Bíblia da família para o juramento de fidelidade. Nixon usou uma Bíblia e tal. Aos domingos, há culto na Casa Branca, quando são convidados pregadores de diferentes denominações e tal. E aí, no final, o presidente tem também o costume de, cada noite, antes de se deitar, ler uma amostra da correspondência que o povo lhe envia e tal. Então, e aí estamos orando pelo senhor presidente. Então, veja, nós temos a Guerra Fria, que é interpretada como uma luta do bem e do mal, e estar contra o comunismo soviético automaticamente é estar alinhado com o neoliberalismo, por exemplo, de Ronald Reagan, de Richard Nixon, e você tem que, ao mesmo tempo, estar alinhado com eles, e essa influência é que chega no Brasil, seja pelos missionários, pela literatura e por programas de televisão. E aí você tem uma mudança na hermenêutica bíblica. Aquele discurso de que Deus requer os cuidados dos pobres muda para o discurso de que Deus quer que você prospere. E aí a gente tem o surgimento da teologia da prosperidade. Dessa forma, não é o Estado ou políticas públicas que vão tirar a pessoa da pobreza ou da miséria, mas o poder de Deus
que pode fazer isso de maneira milagrosa, basta você crer e se esforçar. Se você não está prosperando, isso significa que você está fazendo algo espiritualmente errado. A teologia da prosperidade, na sua forma mais clássica, é mais criticada que aceita pelos evangélicos. Mas, de forma indireta, o discurso que passou a predominar em quase todas as vertentes evangélicas é que você não precisa de política pública do Estado para deixar de ser pobre. Você precisa ter fé em Deus. E é importante deixar claro que existe uma diferença, teologia da prosperidade e o asceticismo que o Weber analisou. No caso do ascetismo que o Weber analisou, ele diz que você não tem prazer nas coisas deste mundo e logo você não gasta e por isso você enriquece como uma consequência. Já na teologia da prosperidade, você quer ficar rico para desfrutar das coisas boas do mundo. Depois veio a teologia do domínio, que é mais agressiva que a teologia da prosperidade, que, em síntese, é praticamente uma proposta teocrática. Os evangélicos têm que dominar 7 áreas estratégicas: família, religião, educação, mídia, lazer, negócios e governo. E aí é muito voltado para a questão do Antigo Testamento, que Israel era uma teocracia no Antigo Testamento, e a ideia é restaurar um governo com esses moldes. Tudo isso fez com que doutrinas que estavam relegadas a algumas denominações específicas, sobretudo essas neopentecostais, passassem a influenciar as outras denominações, como as tradicionais, mesmo de forma indireta. E aí o que acontece? Líderes, pastores que ainda fazem uma hermenêutica progressista, ficam isolados e até são perseguidos por essa maioria. Um exemplo é o pastor Ed Renekiewicz, lá de São Paulo, que tem uma postura progressista e, inclusive, já foi até caçado pela própria denominação. E aí nós temos, por fim, a última hipótese, seria de um posicionamento pragmático dessas lideranças evangélicas. Por quê? Vamos ver o gráfico. Em 2002, os evangélicos eram 15%, apoiaram a candidatura de Garotinho, que teve 17%, não ganhou. Em 2010, os evangélicos eram 22%, apoiaram a candidatura de Marina, que também não foi eleita. E em 2018, os evangélicos eram 30%. Ainda não é possível, não é uma maioria para eleger. E surgiu a pergunta: vamos apoiar novamente Marina, que pode não ganhar e a gente morrer na praia? Vamos apoiar quem? Cabo Daciolo? E aí se fez um cálculo. Quem estava à frente nas pesquisas? Bolsonaro, que se declara católico e não evangélico. Então, a gente tem a hipótese de que houve uma mudança de lado também por uma questão pragmática. Então, recapitulando, nós temos essas 5 hipóteses para pensar: escândalos de corrupção com discurso moralista, aumento de evangélicos na classe média e alta, o avanço das pautas progressistas identitárias, a influência cultural dos Estados Unidos e um posicionamento pragmático. Bom, vamos então às considerações finais. Por que identificar a participação evangélica na política causa certo desconforto? Talvez pela ênfase da militância, mas também porque acostumamos com a participação católica. A novidade agora não é que a religião está interferindo na política do Brasil, porque isso a gente sempre teve, mas a novidade agora é uma nova forma de religiosidade. Se isso é bom ou ruim, aí é um juízo de valor pessoal. Nós sempre tivemos crucifixo em órgão público, Deus na Constituição, candidatos e por aí vai. Nós acostumamos a ver como legítima toda a participação católica na política. E daí o desconforto ao ver a militância evangélica, em parte porque é uma novidade. Agora, a questão da legitimidade ou não do movimento precisa passar necessariamente por 2 perguntas. Por que e para que os evangélicos querem participar da política partidária?
O projeto perde legitimidade quando pretende usar a força do Estado para impor a ética cristã para toda a sociedade, por acreditar que isso é o melhor, porque daí fere a laicidade. Então, a ideia é que, muitas vezes, há lideranças e segmentos evangélicos que entendem que a ética cristã é o melhor para todo mundo. Então, nada melhor do que usar a força do Estado para impor isso. Daí a ideia de conquistar o poder do Estado, está na teologia do domínio, e o que isso vai acabar causando é uma teocracia. Ou então a gente pode voltar no conceito de cristandade e trazer a seguinte pergunta: vale a pena reviver a cristandade? Porque pela história, toda vez que a igreja e o Estado se juntaram, a igreja se corrompeu. Então, muitas vezes, o discurso evangélico é: será melhor usar a força do Estado para impor a ética cristã. Mas o que a gente vê na história é que, quando há essa junção, na verdade, há uma corrupção da igreja. Então, será que vale a pena? E o terceiro é: os evangélicos vão continuar crescendo numericamente ou chegaram ao teto? Por quê? A igreja precisa fazer uma análise se isso vale mesmo a pena, já que, à medida que aumenta o poder, aumenta também a rejeição. Então, eu não concordo com as projeções de crescimento contínuo no censo. Ora, se era 15%, 22%, 30%, há projeções de que em breve os evangélicos serão a maioria. Será? Vai chegar em um platô. E pode, inclusive, começar a cair numericamente por causa da rejeição que os escândalos do envolvimento dos evangélicos com a política causam. Se fizermos uma pesquisa para ver quantas pessoas se afastaram das igrejas evangélicas por causa do envolvimento delas com o bolsonarismo, por exemplo, acredito que até as lideranças ficariam assustadas. Então, pode ser que esse envolvimento com a política cause mais prejuízo do que benefício. Pode ser que, por causa desse envolvimento dos evangélicos com a política, escândalos que advêm disso façam com que as pessoas criem mais preconceito e mais resistência, o que leva com que esse crescimento numérico chegue num teto e comece a decair. Então, eu particularmente não acredito que esse crescimento será contínuo e os evangélicos se tornarão maioria. Eu acredito que chegou em um teto e que pode começar a cair. Então, mais uma vez, está aí as redes sociais e muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção e devolvo a palavra à professora Dulce. Então, agora